Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da disciplina e a continuidade, depois de alguns problemas de, de acesso, né, com o Rafael. Então, a gente termina hoje aí o tópico sobre cooperativismo e associativismo, tá? Estão postados aí na plataforma 4 vídeos complementares. O Rafael pode falar um pouco mais para vocês. E também para que vocês assistam, né? Vídeos curtos do YouTube que valem a pena vocês assistirem para entender um pouco melhor essa prática de associativismo e cooperativismo, tá? Então, Rafael, com você, a gente vai trocando ideia aí. Fica à vontade. Abraços. Obrigado, professor Selbo. Eu vou tentar compartilhar aqui. Vocês me dizem se vai aparecer. Eu não está achando meu aplicativo. Aí, perfeito. Só coloca em tela grande. Uhum. Aí. Foi? Bom dia, turma. Meu nome é Rafael aí, acho que vocês já devem saber, né? Vamos começar a aula 2 sobre cooperativismo e associativismo. Para lembrar vocês aí, este símbolo de duas flechas dentro de um círculo é o símbolo universal do cooperativismo no mundo inteiro. É feito menção ao cooperativismo com essa simbologia. E aqui a gente vai começar a aula 2. Basicamente aí tem o programa desde a primeira aula, que foi, a gente falou sobre cooperativismo, a evolução do conceito. E agora nós vamos falar um pouco do cooperativismo no Brasil e um pouco dos diferentes tipos de práticas cooperativas que existem no país. Bom, para começar, o cooperativismo ele surge no contexto do complexo rural aqui no Brasil, por volta de 1850. Nesse período, muitos imigrantes estavam chegando no Brasil para trabalhar nas grandes fazendas, logo após o movimento que aboliu a escravidão. E nesse contexto, os trabalhadores imigrantes começaram a articular na fazenda não apenas a produção e escoamento da produção, mas eles tornaram a fazenda um ponto de trocas, um ponto de comércio mesmo. Então, o local do campo onde os trabalhadores faziam seus ofícios deixou de ser só para escoar a produção e passou a desenvolver outras atividades econômicas ali pelo meio. Então, em 1889, surge a primeira cooperativa brasileira na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos. Bom, o complexo rural, ele surge, né, para produzir determinado produto que tinha que produzir todos os bens intermediários e os meios de produção necessários e ainda assegurar a reprodução da força de trabalho ocupada nessas atividades. O complexo rural internalizava na fazenda um departamento de produção e meios de produção, insumos, máquinas e equipamentos, mais um D1 assentado em bases artesanais, com o ferreiro, carpinteiro, pedreiro, mecânico, domador de animais, ossoleiro. Professor, o que é esse D1 mesmo? A gente não chegou a conversar, né, um pouco antes da aula. Alguém daí da turma lembra o que é o D1, gente? Eu expliquei isso na aula de modernização da agricultura. Gabriel Édipo Martins, se alguém lembra que é o D1. Nossa, prof, eu não lembro. Vocês lembram de ter visto, né? Sim, isso eu lembro, mas não lembro o que significa. A resposta está nas linhas, nas palavras anteriores ali, ó. O que está entre parênteses. D1 é insumo, máquinas e equipamentos. É isso. Ou seja, produtos de primeira demanda para o capital. Por isso que é D1. Produtos de primeira demanda para o capital. Então, quais são os produtos que, segundo o capital, são necessários para a produção agrícola? Para o capital,
para a produção agrícola deve existir insumos, detalhe, são insumos químicos, máquinas e equipamentos agrícolas. É isso. Beleza, então. Bom, então, né, além das atividades econômicas que o complexo rural para se exercer, isso agrega-se a isso a questão dos insumos, das máquinas, dos equipamentos, que são os itens de primeira demanda do capital. A outra definição do que seria um complexo rural, a principal modificação na dinâmica da agricultura brasileira constituiu na passagem do complexo rural para uma nova dinâmica comandada pelos complexos agroindustriais. O início do complexo rural é demarcado em 1850, com a Lei de Terras e a proibição do tráfico negreiro, com seu término situado em 1955, com a implantação do D1 em bases industriais modernas. Bom, então o complexo rural ele é como se fosse um meio termo entre o que a gente vai ver que é o complexo agroindustrial de, digamos, uma terra propriamente dita exclusivamente para o cultivo. Durante a década de 30 e 60, o governo utilizou as cooperativas para resolver as crises econômicas. Quero dizer, lembre-se que as cooperativas surgem do complexo rural, isso é importante. Então, entre 1930 e 1960, depois que surge o complexo rural e a cooperativa lá em Ouro Preto, o governo percebe o potencial do modelo de cooperativismo também como uma forma de complexo rural, e na década de 30, com a crise de 1930 e a quebra do café, o governo, a partir de então, começou a criar políticas que incentivassem a formação de cooperativas. Então, em 1932, com o decreto 22.239, o governo regulamenta a constituição de cooperativas e estimula sua expansão, como resposta à crise do café e como forma de redefinir o modelo da agricultura no momento. E ali, por 1960, 1970, novamente o Estado utiliza as cooperativas numa estratégia de modernizar a agricultura no dito chamado milagre brasileiro. Então, com a lei de 5.764, em 1971, é definida a política nacional do cooperativismo e institui o regime político jurídico das cooperativas. Então, basicamente, as cooperativas elas surgem entre 1950 e 1900 como um contexto do complexo rural, no qual muitos imigrantes foram trazidos para o Brasil para trabalhar no lugar do trabalho negreiro, que foi abolido, né, a escravidão. E a partir de então, o governo percebe o potencial do modelo de cooperativismo como uma forma de alavancar a economia, de trazer novas formas de produção na agricultura, e passa a incentivar esse modelo a partir de então. Outras datas importantes em relação ao incentivo do governo no complexo rural e no cooperativismo. Em 1950, ocorre a política da substituição de importações e a instituição das bases para a internalização do D1. Acho que foi isso que eu tinha perguntado para você também, né, professor? A substituição das importações. Isso, alguém lembra aí? O que é a substituição de importação? Pergunta difícil, né, gente? Faz tanto tempo que a gente viu isso, antes da pandemia aí. Substituição de importação e essa troca, né, esse processo significa que o Brasil antes ele importava produtos do exterior, produto acabado. A substituição de importação prevê que as indústrias que fabricam esses produtos que eram importados venham produzi-los dentro do Brasil. Então, ao invés de importar o produto,
eu crio condições às empresas virem para o Brasil para elas produzirem no Brasil. Então, eu estou substituindo a importação de um produto pelo alicerce de uma empresa que vem de fora, uma multinacional, né, que se territorializa no país. Então, ela não, agora a gente não vai importar mais produto, ela vai fabricar o produto aqui, tá? Então, esse é o processo de internacionalização e substituição de importações, que aí vai fazer o quê? Vai internalizar o D1, ou seja, vai deixar o D1, produção de máquinas e insumos, internos dentro do Brasil e não mais externos. Então agora a gente não vai importar mais tratores e insumos químicos. Eles vão ser produzidos aqui dentro do Brasil, não por empresa brasileira, evidentemente, mas por empresa internacional que se consolida no Brasil, substituindo as importações. Entendeu? Beleza, obrigado, professor. Então, como o professor poder explicar bem, né? Aqui dá para perceber, então, como o Estado tem um interesse muito grande na modernização da agricultura. A partir do movimento do cooperativismo, do complexo rural, muita política passa a ser voltada para que a produção seja no campo e deixe de ter toda essa cadeia de produção, né, que sai de um lugar, vai para o outro, para daí ser exportado. Na verdade, tudo passa a ser no campo. E a gente pode ver isso com as leis que vêm nos anos seguintes. Na década de 60, com a crise de lavoura de café no norte do Paraná, é implantado a cooperativa de cafeicultores, é implantado o Sistema Nacional de Crédito Rural, definida a política de crédito agrícola em 1965. A modernização da agricultura é atingida em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E a crise do complexo rural e do cafeeiro em diversas outras localidades que produziam café leva à fundação de sistemas de crédito subsidiados para agricultores e cooperativas. Em 1970, a modernização da agricultura no Paraná, com as geadas de 1975, as cooperativas passam a se consolidar como empresas comerciais industriais, e daí surgem as multicooperativas. E também em 1971 é definida a política nacional do cooperativismo. Então, a partir da década de 70, com muitas políticas sendo voltadas ao complexo rural e ao cooperativismo, o meio rural ele passa a sofrer grandes transformações em relação às suas instalações, aos seus equipamentos utilizados, a ponto de ser denominado um momento de modernização da agricultura. Segundo Kageyama, modernização da agricultura se entende basicamente a mudança da base técnica e da produção agrícola. É um processo que ganha dimensão nacional no pós-guerra com a introdução de máquinas na agricultura, tratores importados, de elementos químicos, fertilizantes, defensivos e mudanças de ferramentas e da cultura ou de novas variedades. Novas variedades aí, ele está usando um termo bonito para organismos geneticamente modificados. Podemos ver, então, que a modernização da agricultura nada mais é do que a implementação a internalização do D1 e também da substituição das políticas de importações. Nesse meio em que cada vez mais o meio rural ele vai se tornando produtor, armazém, digamos assim, e despachante de produtos, né, faz tudo por ali. Quanto cada vez mais essa modernização da agricultura se evolui, o que era denominado complexo rural passa a ser, então, um chamado complexo agroindustrial, como a gente vai ver um pouco para frente. Mas um pouco antes disso, só para ilustrar, aqui antes nós temos na esquerda ali, tentei ilustrar, né? Não que a imagem tenha sido feita para isso, mas do lado esquerdo ali nós temos ali por volta de 1800, como eram as fazendas, o trabalho braçal, puxado as máquinas ali bem rústicas, né? Puxada por animais, não tem nenhuma
instalação moderna, digamos assim, no local. E ali na parte 2 nós já podemos ver mais pessoas trabalhando no campo, o uso de mais equipamentos na agricultura, as crianças brincando ali, né, o que indica que mais de uma família está vivendo naquele local. Então aí tem aquela comparação entre como que era o modelo da agricultura antes do complexo rural e na direita ali a questão do complexo rural, com a fazenda começando a exercer novas atividades. Aqui outro exemplo, né, que antigamente, antes de ter o complexo rural, você tinha o cultivo ali, né, na primeira linha ali você pode ver, tinha o cultivo, aí fazia a colheita, deixava a terra em pouso para a terra se recuperar, gerar novos nutrientes, então numa nova safra se realizava um novo cultivo. E no modelo do complexo rural, com a implementação de novas técnicas, na colheita do primeiro cultivo, já é utilizado o solo que ia entrar em repouso para plantar outra cultura e depois disso já se planta outra cultura. Então, também tem essa questão do desgaste ambiental, no qual, com o complexo rural, a terra aos poucos ela vai perdendo sua eficiência nutritiva, digamos assim, e passa a ser cada vez mais desgastada. Então, como eu havia dito, né, com a evolução do complexo rural, com a implementação de políticas que incentive o D1, que incentive o cooperativismo, que incentive a instituição das demandas do capital, os insumos, as máquinas, surge o chamado hoje complexo agroindustrial. Com a modernização da agricultura, entra em vigor um novo estilo de desenvolvimento agropecuário com a consolidação do complexo agroindustrial. Sustentados pelo novo modelo agrícola, as cooperativas transformam-se em grandes empresas agroindustriais atreladas ao agronegócio e inseridas no complexo agroindustrial. Surgem as cooperativas híbridas, operam ao mesmo tempo e com a mesma estrutura, com associados livres, integrados e terceiros. São rediscutidas a legislação e as normas de funcionamento das cooperativas e as sobras são contabilizadas junto com os lucros empresariais. E essa mudança significa que a agricultura torna-se crescentemente menos dependente do laboratório natural da terra e da força de trabalho rurais e simultaneamente mais articulada, de um lado com a indústria produtora de insumos e de bens de capital para a agricultura, e de outro lado com a indústria processadora de produtos naturais. Então, com o desenvolvimento do meio rural, com novas técnicas, novas ferramentas, novas tecnologias, tanto em relação a genéticas que são utilizadas no cultivo, quanto em relação às máquinas que passam a ser inseridas no campo. O que era antes o complexo rural passa a ser um complexo agroindustrial. Por quê? Nada mais é do que você transformar a fazenda numa indústria. No momento em que os trabalhadores ali já tornaram a fazenda um meio de trocas e vendas, né, não só escoamento de produção, é aproveitada a oportunidade e meio que naturalmente, com muito investimento em tecnologia no campo, o modelo do campo ele se tornou um negócio industrial. As cooperativas elas passam a ter que se adaptar a essa questão de que elas vão atuar também voltadas para o mercado, né? Deixa um pouco de lado aquela ideia da cooperativa que surgiu lá na Inglaterra por um grupo de tecelões que lutavam pelos direitos dele enquanto associados, né? E buscar um lucro repartido igualitariamente entre eles. O modelo de cooperativismo nesse momento ele passa a sofrer influência do capital e deixa um pouco de lado essa questão da defesa do trabalho, da luta de classes, e é aproveitado dela apenas esse poder de crescer e desenvolver a modernidade através da agricultura.
Bom, vamos passar. Aqui um exemplo de complexo agroindustrial. Acho que saindo de Ponta Grossa você consegue ver alguns exemplos de indústrias assim, né? Por exemplo, a Castrolanda ali, em Castro, em Carambeí, você pode ver fazendas nas quais ali já é indústria, o produto é colhido ali, processado por ali mesmo, e dali vende, comercializa, cultiva, pessoas moram ali. E uma coisa que vale ressaltar também é que, apesar de ter essa questão do cooperativismo, mesmo num cenário de complexo agroindustrial, no qual muitas pessoas estão sendo beneficiadas por aquela atividade gera renda, gera emprego, de um modo justo, né? No qual todo mundo recebe por aquilo que trabalhou. Isso não significa que esse modelo está preocupado com a defesa do meio ambiente ou com a igualdade econômica. Ele está preocupado com a igualdade econômica dentro da cooperativa, mas se isso significar utilizar insumos químicos ou organismos geneticamente modificados para aumentar os lucros da empresa, eles não vão ter problema em utilizar esses produtos se isso significar o lucro da empresa. Então, apesar de ser uma atividade que é mais socializada, ela não necessariamente é uma atividade do bem, digamos assim, né? Aí entrando nessa questão, que como começa a surgir essas contradições com relação ao cooperativismo, ao investimento industrial no meio rural, começam a surgir diferentes vertentes do que seria um cooperativismo. Então, de um lado, nós vamos ter as cooperativas, que são as cooperativas privadas, grandes empresas que visam o lucro. Por outro lado, nós vamos ter cooperativas de famílias rurais, que são cooperativas que querem lucro, mas são geralmente em escalas menores, atendem a um nível familiar mesmo, não um nível industrial que quer ser mundializado como uma grande empresa. E também surgem os cooperativismos com relação ao debate da reforma agrária, que aí são as pessoas que usam o cooperativismo como uma, como uma via socialista dentro da sociedade capitalista. Então, entre os tipos de assentamentos que vamos ter de cooperativa e relacionada à reforma agrária, nós vamos ter os assentamentos individuais, os coletivos e os mistos. Dos assentamentos individuais, as divisões da terra são feitas em módulos rurais e a comercialização da produção é individualizada ou através de cooperativa de comercialização. Ou seja, dentro de um acampamento, o produtor, o assentado, ele vai ter a sua terra que ele vai poder cultivar, mas ele é o encarregado da venda daquele produto, ou então ele forma uma cooperativa de comercialização, mas a produção naquela terra é de responsabilidade individual do produtor, do assentado, no caso. Os assentamentos coletivos, a terra é para todos, no caso, ela não é dividida entre os assentados. A exploração coletiva é feita por sistema cooperativista, a cooperativa de produção é beneficiária e gestora, e o retorno é feito em função de horas trabalhadas. Então, o segundo modelo de cooperativismo assentado é aquele no qual a terra é uma só e todos cultivam nela, mas a divisão do trabalho é decidida nas assembleias lá foi discutida na aula passada, que a cooperativa ela funciona principalmente pelo modelo da assembleia, por decisões democráticas nas quais cada membro tem direito de voto. E o poder do capital não influencia no voto em relação a dar mais votos para as pessoas que têm mais dinheiro. Trazendo essa questão para a cooperativa da reforma agrária, nós vamos ter que
tudo que é feito na cooperativa é dividida entre os trabalhadores. Então, quando a terra é para todo mundo, depende do tipo de assentamento de como vai ser definida essa questão do assentamento, mas como a terra é para todos, às vezes muitos cultivadores assentados podem utilizar o mesmo espaço para produção, ou então é decidido quem que vai cuidar de qual parte da terra ali dentro para realizar o cultivo, mas a ideia é que isso seja organizado para que todo mundo trabalhe mais ou menos no mesmo tempo e que isso depois seja vendido de alguma forma e repartido entre todo mundo. Então, perceba que o modelo de cooperativismo, neste caso, ele vai no nível inteiro do assentamento. O assentamento inteiro ele é como se fosse um cooperativismo, porque é como se fosse uma cooperativa. Porque desde a decisão de onde as pessoas vão morar ali dentro, até a decisão do trabalho e do escoamento de produção e divisão dos bens, são feitas de modo igualitário em relação ao tempo que cada um dedicou para trabalhar na cooperativa. E daí das cooperativas mistas, né? Aqui eu vou ressaltar que não só é mista em relação ao individual, ao coletivo, né? Momentos que hora é você por você e momentos que é hora você por todo mundo. Como assim, também existem cooperativas mistas em relação à cooperativa do capital, a cooperativa familiar e as cooperativas da reforma agrária. A influência da economia que corrompe as pessoas, digamos assim, né, a se venderem pelo dinheiro, ela também atinge os assentamentos da produção agrária, podemos dizer assim. Então, por mais que às vezes uma pessoa ali comece a divergir dos pensamentos da reforma agrária, né, comece a desenvolver um espírito mais econômico, de querer crescer economicamente, individualmente, talvez essa pessoa chegue até a ser, né, convidada a se retirar desse cooperativismo para que isso não comprometa o segmento político do assentamento, né, do cooperativo. Mas, mesmo assim, existe essa influência que faz com que nenhum assentamento ou modelo de cooperativismo esteja em estado puro, né? É tudo ao mesmo tempo, não existe uma coisa ou outra. Mas existem fatores externos que fazem com que aquele cooperativismo seja da reforma agrária, familiar ou considerado como uma empresa econômica que anseia ser uma empresa maior e de escala multinacional. E entre as dificuldades principais do cooperativismo, uma das questões é a renúncia à posse da terra. No caso da reforma agrária, nós sabemos que muitos dos assentamentos ou acampamentos do MST são feitos por ocupação. Então, até você dignificar essa terra como posse dos sem terra, por exemplo, é uma das dificuldades que se tem em relação ao cooperativismo e à reforma agrária. Também tem problemas com relações sociais internas. Quando nós visitamos o acampamento da Maria da Rosa, né, professor? Que foi em Castro, acho. Maria Rosa do Contestado. Maria Rosa do Contestado. Lá eles falavam, né, que existiam brigas internas ali, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tinha um problema com drogas ou com bebida e isso leva às vezes um ali cultivou na terra do outro ali, né? São problemas sociais que a gente tem na sociedade que lá dentro da cooperativa, por mais que todo mundo queira crescer junto ali, é um convívio humano que gera atritos, né? Então, existem os problemas de gerir as relações sociais internas. Também a outra questão é da mentalidade cooperativista, né? Como eu falei, nada impede que alguém dentro da cooperativa seja influenciado por um pensamento econômico e acabe desvirtuado da mentalidade cooperativista que nasce
nas lutas de classe, enfim. Aqui um pouco das cooperativas do MST, especificamente. Elas vão ter como identificação CPA, que é a Cooperativa de Produção Agropecuária. Os vínculos delas são com sistemas de cooperativista de assentados e com a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária. Então, você veja aqui outra questão interessante, que são cooperativas e cooperativas, né? O sistema de cooperativas de assentado e cooperativas de reforma agrária nada mais são do que cooperativas de assentamentos, e que esses assentamentos, por vezes, são outras cooperativas, como nós vamos ver um pouco adiante. Então, entre a opção 1, né, os assentados das cooperativas do MST detêm a propriedade individual da terra, mas entregam a cooperativa sob forma de empréstimo ou arrendamento. Seria mais ou menos aquela forma de cooperativa individual, assentamento individual. No caso, o assentado é responsável pela sua produção e a venda daquele produto pode ser feita de modo cooperativo, mas de modo geral é trabalho dele. E depois, em relação, né, ao uso da terra, do acampamento ou do assentamento, isso é algo que é decidido em assembleia. Na opção 2, o título de propriedade é emitido pelo INCRA aos beneficiários, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, sem que seja feita a divisão de terras. Então, esses constituem uma cooperativa e transferem a ela o trabalho de exploração desempenhado cooperativamente. Então, a propriedade na opção 2, que é emitida pelo INCRA, ela vai ser para todo mundo. Claro que, novamente, vai caber à Assembleia decidir se vai ser feito de modo individual ou coletivo, mas nesse caso, normalmente, o trabalho é dividido entre todos, a terra, dividida ou não, o lucro daquela produção vai ser repartido coletivamente. A opção 3, a terra pertence aos assentados através de contrato, transferem a exploração para a cooperativa. Então, comodato. Contrato comodato. Eu tinha lido ali e me confundi. Enfim. Nesse caso, a terra é dos assentados. Estou tentando pensar algum exemplo. É que ali no acampamento da Maria do Rosa é do Estado ainda a terra, né, professor? Não foi concedido. Mas eu acho que seria o caso no qual, digamos, o movimento sem terra conquistou ali por papel o direito de ter a posse daquela terra, mas existe a contratação de uma cooperativa para fazer o trabalho da produção. Essa cooperativa ela pode surgir internamente no assentamento, no acampamento, como pode ser contratada de fora, de outro acampamento, dos sistemas ali de cooperativismos citados à esquerda, que são do movimento sem terra, são do MST. E a opção 4, a terra constitui propriedade jurídica da cooperativa. Associados renunciam à posse da terra, têm direito à terra apenas enquanto forem associados da cooperativa. Então, nesse caso, é quando a cooperativa contrata as famílias para morarem na cooperativa, elas podem fazer o uso da terra, mas a terra é da cooperativa, e daí o trabalho que for retirado dali, os lucros, a produção, tudo será distribuído de modo que a cooperativa considerar justo, né? Não é igualitário porque se baseia em horas de trabalho, em quanto que a pessoa investiu na cooperativa, tanto de dinheiro quanto de tempo. Aí algumas imagens das cooperativas do MST, aqui no caso a Terra Viva e a cooperativa Terra Livre também. Muitos desses produtos vocês encontram no mercado, muitos desses produtos são produzidos aqui no Paraná. Ali a primeira foto, especificamente, eu acredito que seja na Lapa. É no Contestado, Rafael, né? Oi? Martina tem uma pergunta. Pode falar, Opa, Martina. pode fazer. É que eu não consigo ver aqui, pessoal, desculpa. Imagine tranquilo, sobre o que você falou lá no outro slide lá, de que a terra pertence aos assentados. Em relação ao MST, isso acontece? Porque eu achei que
em relação ao MST, os assentados não têm direito à terra em momento algum, assim. Então, aí o professor pode me ajudar, mas do que eu entendi estudando o tema, às vezes nem mesmo a terra do acampamento é do MST ainda, né? Eles estão só ocupando lá. Então, nesse caso, a terra não é de ninguém, né? A terra é de todo mundo, a terra é do planeta, digamos assim. Nesse caso, é decidido ali entre a cooperativa dentro do assentamento, do acampamento, qual lote que cada família vai cuidar, ou se é meio que cada um por si. Mas, de modo geral, eles não podem definir essa terra como propriedade da família que está cuidando de determinado lote, porque não é uma terra legalizada ainda, de posse daquele acampamento. Mas já existem outros lugares, por exemplo, na Lapa, lá, se eu não me engano, lá é do MST mesmo, o local. Então, nesses locais, eu acredito que a família é dona daquela terra. É mais ou menos por aí, né, professor? Então, Não pode falar, seria Martina. do INCRA, do Estado, daí a terra, e não dessa forma? Então, em alguns pequenos casos, quando o assentamento não é federal, quando existem assentamentos municipais, né? Existem assentamentos que não são especificamente feitos e organizados pelo INCRA, principalmente estaduais, mas são casos bem pontuais. Em alguns casos, existe uma doação, né, dessa terra para o proprietário, para o agricultor. Mas 99% dos casos a terra é concedida ao produtor, né, às famílias, é concedida pelo Estado às famílias. Então a família tem direito de usar aquela terra, ela é uma terra outorgada, isso, tipo emprestada ao movimento, né? Então a terra especificamente não é para o produtor, é para o movimento. E aí o movimento, o MST, vai fazer a divisão de lotes dentro do assentamento e cada espaço dentro daquele lote vai ficar para uma família. Se aquela família por acaso sair, a terra não vai desaparecer. A pessoa não pode levar a terra, não pode vender. A terra vai ser repassada para outra pessoa, né? Então, essa é a prática mais comum, né? A terra sendo um direito de uso para as pessoas através de uma outorga, através de uma, se colocou empréstimo, né? Mas não paga nada por esse empréstimo, né? A pessoa pode usar a terra. Existem algumas discussões hoje para que essas pessoas possam comprar a terra, né? Aí eu pergunto, né, como que elas podem comprar a terra se elas não têm recurso nem para produzir direito? Então, é uma discussão que está acontecendo hoje. Mas, em alguns casos bem pontuais, existe o repasse da propriedade da terra para os produtores, só que com aí sim, como um empréstimo, porque as pessoas vão pagando essa terra aí por 30 anos, né, com valores bem mais baixos, mas a terra é repassada enquanto propriedade mesmo para o produtor. Mas são casos bem isolados que hoje quase não existem mais. Entendi, prof. Muito obrigada. Beleza, obrigado, professor. Bom saber também. Bom, então é isso, né? São raros os casos nos quais a família no assentamento ela é efetivamente dona da terra e mesmo assim ela não pode simplesmente vender aquela terra, né? Existem políticas por trás de definir se a terra é daquela pessoa ou não, que não permitem que ela venda aquilo. E outra coisa também que eu queria mostrar, na imagem da direita, na parte de cima, esta foi uma entrega que foi feita pela Terra Viva durante a pandemia do coronavírus, que eles fizeram distribuição de alimentos assim para pessoas que estavam necessitando. Então, veja como o modelo de cooperativismo
Além de alimentar as pessoas que moram nesses assentamentos, eles produzem um excedente que, de vez em quando, né, por boa vontade das pessoas, pode ser distribuído para a sociedade e para as pessoas que precisam disso. Uma coisa também que eu queria mostrar, eu não sei se vocês conseguem ver o cursor do mouse, mas nas caixas de leite ali, ou na última imagem ali da direita, da parte de baixo, consegue ver o logo da Terra Viva no fundo? Repare que tem as duas flechinhas, né, para cima. Esse vai estar presente em praticamente todos os logotipos de cooperativismo que tem. Bom, para finalizar a aula, não quero deixar muito extensa essa parte, eu vou meio que passando rápido, mas algumas reflexões de alguns autores sobre o modelo cooperativista. Segundo Kautsky, não se pode conceber que ninguém possa negar a importância das cooperativas. A questão reside unicamente em sabermos se as vantagens de grande exploração cooperativa são acessíveis ao camponês, em todos os casos em que a grande empresa veja superior à pequena e até onde vai essa superioridade. A formação das cooperativas é muito mais fácil para os grandes proprietários do que para os camponeses, pois são muito menos numerosos e dispõem de tempo extensas e de conhecimentos comerciais. Não podemos negar a influência dessas organizações sobre a agricultura. Na verdade, o que o lavrador ganha, o intermediário perde. A cooperação é de grande importância para a agricultura moderna, mas não como recurso suscetível de eliminar a dianteira que a grande exploração leva sobre a pequena. Ao contrário, em muitos casos ela aumenta a dianteira. Então, aí o que o autor está falando basicamente é em relação ao poder do capital de explorar o modelo de cooperativismo, uma vez que ele já tem capital para investimento. A cooperativa capitalista, digamos assim, em detrimento da cooperativa familiar, da cooperativa da reforma agrária, ela possui muito mais poder de se instituir como uma grande empresa com mais facilidade, mas que ao mesmo tempo isso acaba sendo bom, porque, quer ou não, é um dinheiro que vai estar sendo repartido entre trabalhadores e também é um dinheiro que escapa do intermediário. Como nós vimos na aula passada, uma das vantagens do modelo de cooperativista, mesmo independente do cenário de capitalismo, de reforma agrária, é que o dinheiro que o intermediário recebia agora passa a ser do trabalhador e dividido entre ele. Bom, outras reflexões. Costa, 1992. Condições favoráveis ao surgimento da indústria são gestadas no contexto da expansão do complexo cafeeiro, quando se estabelece uma simbiose entre a agricultura e a indústria, através do café. Nesse momento, enquanto o setor industrial nascente fornece os bens de consumo necessários para a reprodução da força de trabalho e as oportunidades de investimento para os lucros extraordinários gerados pela economia cafeeira, o café gera tanto mercado para a indústria quanto capacidade para impor máquinas, equipamentos e insumos necessários ao crescimento industrial. Apesar da mútua dependência, o café mantém-se como centro dinâmico da acumulação capitalista no Brasil. Então, segundo Costa, ele alega que o café é um dos principais responsáveis pela instituição do modelo de cooperativismo como modelo empresarial no país, também porque foi através do café, principalmente, que se estabelece o complexo rural lá, com a imigração dos trabalhadores, com as novas atividades sendo exercidas no meio rural, e a partir de 1970 com a incrementação de novas tecnologias, de novas espécies de plantas, com a modificação genética. O café, nesse processo, uma atividade de grande expressão econômica no Brasil, teve muita influência de querer modernizar a agricultura, querer tornar o meio rural um complexo agroindustrial e de querer trazer esse modelo de cooperativismo a um nível empresarial. E também, por que não, multinacional. A intervenção do Estado estimulando a modernização da agricultura é vista como uma nova etapa do processo em curso desde os anos 30,
que nós mencionamos foi o período de crise do café no país e crise mundial. Era um período de crise mundial. Mas que tem a criação do Sistema Nacional de Crédito, em 1965, um marco definidor da política de crédito agrícola. A principal modificação na dinâmica da agricultura brasileira constituiu a passagem do complexo rural para a nova dinâmica comandada pelos complexos agroindustriais. Então, aqui ele está só fazendo menção de que, a partir de 1965, com a questão do SNCR, o Sistema de Crédito Rural, a questão das novas tecnologias, o complexo rural passa a ser complexo agroindustrial. O início do complexo rural é de 1850, sendo seu término em 1955, com a implementação das primeiras demandas do capital em bases industriais modernas. E o processo de modernização da agricultura constitui um marco significativo na organização das atividades agroindustriais, na alteração do perfil das cooperativas agropecuárias e mesmo na reestruturação do cooperativismo. Por quê? Porque as cooperativas passam a ser complexos agroindustriais em detrimento do complexo rural e das antigas formas de se conceber uma produção rural. De acordo com Delgado, a mudança para um novo estilo de desenvolvimento agropecuário inicia-se com vigor e consolidação do complexo agroindustrial. Essa mudança significa que a agricultura torna-se crescentemente menos dependente do laboratório natural da terra e da força de trabalhos rurais, e simultaneamente mais articulada, por um lado, com a indústria produtora de insumos e de bens de capital para a agricultura, e por outro, com a indústria processadora de produtos naturais. Então, nesse trecho aqui, dá para entender que não só o complexo agroindustrial ele passa a produzir produtos derivados da sua própria produção, que antigamente ia ser escoada por um intermediário, né? Ou seja, esse intermediário deixa de existir, quem passa a fazer isso é o próprio meio rural, e no qual esse dinheiro que ia ser para o intermediário é distribuído entre os trabalhadores. No entanto, esse mesmo complexo rural, complexo agroindustrial, ele também vai se articular para contratar químicos, para contratar agrônomos, para desenvolver os insumos dentro do complexo agroindustrial, não ter a necessidade de importar isso de fora. Então, não apenas é uma economia que tira o intermediário no sentido de quem vai vender as coisas, como ele retira o intermediário no sentido de quem faz as coisas para o complexo agroindustrial. Tudo que a fazenda precisa é feito no complexo e sai do complexo. Poucas coisas necessitam vir de fora, que quando vem é para ficar, né? No caso desses químicos que são contratados. Um exemplo disso. A modernização da agricultura enseja o surgimento de um novo estilo de cooperativismo agrário, com o nascimento e fortalecimento da multicooperativa, cuja estrutura apresenta várias similaridades com as demais empresas controladas por grupos empresariais. Apesar da similaridade, mantém-se as diferenças entre morfologia de grupo econômico e a figura da multicooperativa, dada a própria definição de cooperativa como associação de pessoas e não de capitais, ao estilo da empresa. Assim, o processo de modernização da agricultura alterna diretamente o perfil das cooperativas. Se até o início da década de 1970, essas apresentavam uma estrutura tipicamente comercial, após esse período passa a integrar o complexo agroindustrial. Então aí ele faz um pouco a menção, né, dessa passagem entre cooperativa a uma multicooperativa, daquelas cooperativas que desejam ser multinacionais, no momento em que a cooperativa era vista como uma oportunidade econômica e não como uma solução de desigualdades, podemos dizer assim. E nesse período também de modernização da agricultura, de formação de complexo agroindustrial, as cooperativas passam a integrar o complexo agroindustrial e deixam de ter aquele foco de, no caso das cooperativas rurais, de ser
modelo mercantil exclusivamente de venda de produtos. Kageyama, 1990, procura diferenciar os conceitos de modernização da agricultura e industrialização da agricultura. Por modernização da agricultura, se entende basicamente a mudança na base técnica da produção agrícola. É um processo que ganha dimensão nacional no pós-guerra com a introdução de máquinas da agricultura, tratores, de elementos químicos, fertilizantes, e mudança de ferramentas e mudanças de culturas ou de novas variedades. No caso, as espécies modificadas geneticamente. A modernização da agricultura no Brasil é um processo antigo. Ou seja, desde 1950, com o complexo rural, nós podemos dizer que a agricultura já vinha se modernizando. Tudo bem, não eram tratores movidos a gasolina, mas naquela imagem que eu mostrei do boi puxando o arado, na segunda imagem nós podemos observar que já era uma ferramenta mais sofisticada do que a anterior. Então, a modernização da agricultura não é um momento em que há uma ruptura, né, de um momento em que a agricultura é rústica para um momento que ela é modernizada. Esse processo é feito aos poucos, com a inserção, às vezes, de uma enxada a mais ali na fazenda. É isso que torna o modelo cada vez mais moderno. Enquanto que a industrialização da agricultura envolve a ideia de que a agricultura acaba se transformando num ramo de produção semelhante a uma indústria, como uma fábrica que compra determinados insumos e produz matérias-primas para outros ramos da produção. Então, a industrialização da agricultura é essencialmente o momento em que a indústria se consolida no campo, produz os insumos naquele mesmo local e a venda desses produtos para fora não é realizada por terceiros, mas pelo próprio cooperativismo que vai achar uma forma de gestionar essa venda. Então, a modernização da agricultura é o crescimento do uso de novas técnicas no meio rural, enquanto que a industrialização se refere a novas formas de produção em escala industrial. Você envolver uma linha de produção, você não precisar mais importar certos insumos de fora do meio rural. De acordo com Miller, 1989, caso as cooperativas permanecessem adstritas às funções agromercantis, dificilmente fariam parte do pequeno núcleo que determina as condições de reprodução de cadeia agroindustrial. Seu fortalecimento como integrante do núcleo depende do êxito da criação de atividades agroindustriais e de canais mercantis autônomos das demais empresas nacionais e transnacionais. Então, para a cooperativa se tornar um complexo agroindustrial, talvez dita ali anteriormente, uma multicooperativa, ela necessita se integrar nessa cadeia de produção agroindustrial. Então, mas isso já ocorre a partir de 1960, 1970, com a implementação de leis que incentivem a formação de cooperativas e facilitem sua inserção no mercado, seja pelas políticas de crédito, seja pela definição lá das demandas do capital, por exemplo. De acordo com Menet, 1982, a empresa cooperativa é caracterizada não por visar o lucro, mas por ter uma atividade econômica. Mas esse, atualmente, infelizmente, não é o caso da maioria das cooperativas, né? Nós sabemos que as cooperativas hoje, se for, né, vamos pegar alguns exemplos. Aurora, Castrolanda, né? São todas cooperativas que estão muito mais preocupadas com gerar dinheiro do que tornar isso uma atividade mais justa para as pessoas. A importância da acumulação prévia, sob forma de aviltamento dos preços pagos aos produtores,
deve ser minimizada, tendo em vista as inversões foram, na maior parte, financiadas por recursos externos, mais especificamente por empréstimos subsidiados. No caso, esses empréstimos vêm dos sistemas de crédito para a cooperativa. E o autor aqui está dizendo também que as cooperativas não são necessariamente empresas de lucro, né? No início delas, elas têm que ter uma visão de acumulação prévia. No entanto, isso não, no papel, não é o fim de uma cooperativa. No entanto, não é o que a gente observa, né? Como acabei de dizer. Isso significa dizer que foi a intervenção do Estado financiando o processo de capitalização das cooperativas através do crédito subsidiado que possibilitou o rápido crescimento das inversões. Em outras palavras, a acumulação prévia foi subsidiada pelo crédito oficial. Basicamente, ele está falando da importância do Estado nessa questão de fornecer o crédito para a cooperativa se instituir como uma atividade econômica. A sociedade cooperativa não é um agente econômico autônomo, não deve ser considerada como um centro autônomo de acumulação de capital. Ela é um estabelecimento econômico estreitamente dependente do produtor associado. Então, a cooperativa ela não age por si só, ela depende da decisão tomada em assembleias com a participação no máximo de membros possíveis. As decisões são feitas no melhor consenso possível para todos os trabalhadores e associados. E, portanto, ela é dependente dessa decisão coletiva. Não há como uma cooperativa funcionar pelas próprias pernas ou exclusivamente pelas pernas de seus principais representantes, digamos assim. No momento de decidir sobre o destino do excedente nas mãos da cooperativa, o produtor individual transforma-se em produtor coletivo. Novamente, né, em relação à questão de que o produtor não pode decidir sobre seu cultivo, né? Isso, ele é um cultivo associado. O processo de autonomização da empresa cooperativa em relação aos produtores associados teve como condição geral a perda de representatividade da Assembleia Geral e o estreitamento das relações da cooperativa com terceiros, com produtores não associados e com o capital bancário. Então, o processo de autonomização da empresa cooperativa se refere a transformar a cooperativa, o complexo agroindustrial, numa linha de produção tal como é numa indústria mesmo. E a partir disso, né, com influência do capital, o modelo de cooperativismo meio que passa a se desvirtuar e ceder às vontades do capital e deixar um pouco de lado a questão da igualdade social, da proteção do meio ambiente. Bialokorski Neto. Nas sociedades cooperativas, o cooperado assume ao mesmo tempo as funções do usuário da empresa e seu proprietário ou gestor. No caso, né, vale lembrar aqui que as cooperativas, no contexto do complexo agroindustrial, elas passam a produzir os insumos dentro do complexo agroindustrial, transferindo as funções de sua economia individual para a empresa cooperativa. Então, o que isso quer dizer, né? No caso da cooperativa produzir seu próprio insumo, isso quer dizer que a cooperativa está fazendo uso dela mesma. Então, o cooperado, nesse momento, ele está sendo beneficiado por um serviço da cooperativa que a própria cooperativa vai usar. E se não existir eficiência econômica, também não existirá geração de renda. E, portanto, não haverá prestação de serviços e distribuição de renda. Mesmo a cooperativa sendo uma atividade que visa meios socialistas de trabalho, ela necessita ter lucros porque, essencialmente, ela é uma atividade lucrativa, que é daí que ela vai crescer e distribuir renda para os trabalhadores. Esses pressupostos implicam um crescimento econômico
gestão especializada e posicionamento de mercado de acordo com a lógica da economia. Serra 2008. Na medida em que o parque industrial foi sendo estruturado e diante do risco de não ter matérias-primas em suficiência para manter as unidades de transformação em funcionamento constante, a cooperativa passou a trabalhar com terceiros e também com associados integrados. Comportamento que, se de um lado amenizou ou resolveu o problema do suprimento das matérias-primas, de outro contribuiu para minimizar a importância do associado perante sua estrutura de funcionamento. Né? Ou seja, aqui, novamente, a cooperativa cedendo às vontades do capital, seja por questão de suprir suas matérias-primas, seja por questão de, como que eu posso dizer, arranjar novos contatos de venda, digamos assim, possibilidades, novas vias de escoamento de produção. Isso, por um lado, leva ao detrimento da importância do associado nessa estrutura, né? Porque a decisão está sendo tomada com relação às possibilidades de ganho econômico. A consolidação do parque industrial e da própria cooperativa como empresa não dependeu da expropriação direta dos produtores associados, tendo relação maior com os benefícios carreados na forma de financiamentos subsidiados e com grau de eficiência da diretoria na condução de uma política de investimentos. Então, basicamente, para que uma cooperativa se consolide, principalmente como complexo agroindustrial, isso depende muito mais de incentivo do governo, seja pelo sistema de crédito e tudo mais, e com a eficiência de gestão dessa cooperativa para ser um negócio econômico que vai crescer. Né? Do contrário, muito dificilmente as cooperativas que surgiram em 1850 chegariam a se tornar um dia um complexo agroindustrial se não fosse pela questão do financiamento de crédito do governo e pelo incentivo do governo a instituir a cooperativa como uma atividade econômica. Quero dizer, com tantos incentivos que o governo fez em 1960 para a criação de cooperativas, o empresário, né, aquela pessoa que falava assim na época, nossa, né, meu sonho é abrir uma empresa. Ela, olhando a situação política, ela ia querer muito mais fazer uma cooperativa do que uma empresa convencional, porque para a cooperativa tem crédito, não tem imposto, você divide o lucro com associados, o modelo cresce muito mais fácil. Então, sem os incentivos do governo, muito dificilmente as cooperativas se tornariam complexos agroindustriais por pernas próprias. A utilização do parque industrial, adquirido em nome dos associados, parque industrial, né, se refere então a complexo agroindustrial, para a transformação de matérias-primas entregue por terceiros, agricultores não associados, bem como sua alocação para outras empresas em momentos de ociosidade das máquinas, são situações que geram diretamente agregação de valores em benefício apenas da cooperativa, mas não de seus associados, considerando que não foi deles ou não saiu de suas propriedades a mercadoria transformada. Então, no caso aqui, seria quando a cooperativa aloca seu espaço para outra empresa, a questão do terceiro ela passa a existir. Então, há uma perda nesse sentido, em relação ao benefício associado. Opa, era essas reflexões dos autores que tinha. E por fim, eu coloquei assim, qual a importância para nós encerrarmos a aula, né? Eu acho que estamos em tempo. Qual a importância das cooperativas de um ponto de vista geográfico? Essa pergunta eu coloco para vocês. Não sei se alguém vai arriscar dar um palpite, né? Na verdade, não existe resposta certa. Opa, não posso cancelar aqui. Esqueci. Bom, enfim, pessoal. Alguém aí tem alguma ideia de qual que é a importância das cooperativas de um ponto de vista geográfico? Bom, eu vou entender que
Ninguém tem um palpite, então? Eu não consigo ler aqui se vocês estão escrevendo ou não. A Martina está escrevendo. Ah, tá. Então, vou esperar. Mas pode falar, Martina. Não tem problema. É, melhor até porque eu não Mas sei a ideia, depois na aula se o pessoal consegue ler o chat. Acho que não, né? Só consegue ver a aula. enquanto isso, Rafael, fala sobre os vídeos. Ah, pessoal, principalmente para quem vai assistir depois dessa aula, no, na plataforma, o Google Classroom, né? Lá, junto com a aula, eu vou estar disponibilizando outros vídeos que, por questão de tempo, nós estivéssemos em sala de aula, provavelmente ia dar para ver todos, porque o tempo de aula é maior, enfim. Tem mais possibilidades de dinâmica, né? De interação entre eu e vocês e um material didático extra, mas vai ter lá basicamente um vídeo que vai explicar o modelo de cooperativa, basicamente, de modo geral, como que a cooperativa funciona. Vai ter um vídeo falando sobre cooperativas em níveis de uma empresa, de uma multicooperativa, talvez, né? Qual que é o potencial disso, por que fazem, quais são os ganhos. E vão ter outros dois vídeos, que é um sobre uma cooperativa de agricultura familiar e o outro é uma cooperativa do MST, que é, no caso, a Terra Viva. Então, ali vocês vão ter uma visão geral do que é o modelo de cooperativa e ter uma noção, na prática, quem que essas cooperativas estão beneficiando e qual modelo beneficia quem. Né? Mais ou menos essa ideia que eu tentei trazer com os vídeos. Então, se possível, assista os vídeos, pessoal. Não é obrigado, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito na compreensão da diferença entre os tipos de cooperativismos e quais as possibilidades, né, em termos de bom ou ruim para a sociedade. Que também já envolve um pouco a resposta da pergunta que eu fiz, que eu não sei se a Martina já respondeu. Ainda não são vídeos curtos, né, Rafael? São vídeos, um é de 2 minutos e os outros três têm, em média, 7 a 10 minutos, cada um deles. Então são tranquilos de assistir aí. Não sei se a Martina vai estar tá escrevendo ou não, vai tá tentando responder ali. Bom, acho que vou responder então. Pode ser? Bom, a gente entende que eu, pelo menos, né, em nível de mestrado atualmente, minha compreensão geográfica não, não me deixa dizer muito mais do que isso. Mas eu entendo que geografia seria o espaço transformado pelo homem, ou seja, tudo que se nós saímos lá fora, pegamos uma pedrinha e jogamos ela por outro lado da rua, isso é geografia. É o homem influenciando na ordem espacial das coisas. Você vai estar mudando, de repente, a direção pela qual essa pedrinha pode escorrer e dependendo de onde ela permanecer, numa vertente, em coisas do tipo, isso pode alterar profundamente a ordem geográfica daquele espaço. Rafael, antes, se você continuar, a Martina respondeu aqui, vamos ver. Ó. Certo. Penso que compreender as cooperativas, seu funcionamento, as dinâmicas, o seu poder de transformação no espaço rural do ponto de vista geográfico, não responde só na compreensão daquele espaço, só numa perspectiva econômica, mas também social. Afinal, o campo é extremamente político e afeta muito essas dinâmicas. Perfeito. É exatamente isso. Como. Está certo, né? É isso aí. Quero dizer, dando seguimento aqui à ideia que eu estava construindo, a geografia ela é a produção do espaço, ela é a mudança do espaço. E as mudanças do espaço levam a mudanças mais profundas ainda no espaço no futuro, né? A partir daquele momento. Então, considerando que as cooperativas elas são uma atividade econômica que pode promover maior igualdade social,
através de um modelo democrático, eu acredito que, de um ponto de vista geográfico, as cooperativas ali como a da Terra Livre, enfim, outras cooperativas relacionadas à agricultura familiar e à reforma agrária, elas têm um potencial de mudar essa lógica de produção geográfica que hoje é dominada pela monocultura, pelo uso de agrotóxicos. Por mais que existam essas coisas no cooperativismo, né? Não estou fazendo uma defesa do cooperativismo como a solução dos problemas do mundo, porque não é por aí. Mas eu acredito que a cooperativa ela é um modelo de associação que prova para a sociedade que existem vieses socialistas possíveis de serem seguidos na sociedade, né? Nós temos aquela crença de que o socialismo não funciona, de que modelos alternativas econômicas não funcionam, mas bem no fim, o que na verdade acontece é que nunca foi testado de verdade coisas nesse sentido, né? Por exemplo, a cooperativismo da Terra Livre, ela funciona com um modelo, claro, depende de lucro e tudo mais, mas ela funciona num modelo que é benéfico para todos que estão ali dentro do acampamento. E isso tem a ver com o segmento político daquelas pessoas, daqueles associados. Então, o que isso vai reproduzir para a geografia, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do Paraná, que são locais que temos acampamentos e assentamentos do MST, um local que ali ia ser que deixa de ser produzido produto no qual se utiliza agrotóxico, não se faz um uso consciente da terra, a mudança que aquilo vai promover não só naquele espaço como um espaço que vai aguentar mais tempo de produção de produtos orgânicos, como também isso influencia as pessoas que vão consumir o produto da cooperativa a terem o desejo, de repente, se for o caso, de fazer uma cooperativa nos moldes de uma agricultura familiar ou nos moldes de uma reforma agrária, porque esse modelo não deixa de ser uma atividade econômica lucrativa, simplesmente porque ela é associada ou tem alguma espécie de viés socialista. E eu acho que mais experiências nesse sentido podem ser testadas pela sociedade em diversos outros meios e isso não implica em problemas econômicos por estar sendo mais sociável, digamos assim. Então, resumindo, né, as cooperativas elas têm potencial de transformação geográfica, desde que seja por um viés político adequado, muito interessante, eu diria, porque influencia as pessoas que estão em volta e protege aquele local de cultivo enfim, dos D1 lá do capital. Bom, é basicamente isso, pessoal. Eu deixei os vídeos lá para vocês assistirem depois, eu espero que vocês gostem. É muito importante que vocês vejam, porque ali vocês vão ver na prática o que são as cooperativas. Tem coisas que só vendo para saber, para entender bem, né? Com palavras é difícil de explicar. Mas eu fiz meu esforço nesse sentido, espero que vocês tenham tido algum proveito do conteúdo passado. E se vocês tiverem dúvida dos alunos que estão presentes aqui assistindo a aula, quiser tirar alguma dúvida, também os alunos que estão vendo a aula gravada, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar lá no Classroom, provavelmente eu vou estar entrando lá para dar uma olhada. Qualquer coisa vocês mandam as dúvidas pelo professor, também eu respondo. Nós damos um jeito nesse sentido, tá bom? Maravilha, Fel. Muito obrigado aí pela aula de hoje. Meus parabéns pela sistematização, né, do conteúdo, que é bastante coisa, né? E aí, a semana que vem, a gente continua na fase final da disciplina aí, para começar a fechar a questão da reforma agrária e da questão da agroecologia, para a gente chegar aí perto dos finalmente da disciplina. Tá? Então, desejo a todos aí uma ótima semana, se cuidem e até
quarta-feira que vem e assistam os vídeos lá que já estão postados, beleza? Então é isso, gente. Grande abraço. Até mais. Até mais, professor. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela aula. Tudo de bom para vocês. Valeu.